Será que Jesus é Deus? Hoje eu vou fazer uma dissertação sobre João 20:28. Essa passagem é uma das mais usadas por pessoas que acreditam que Jesus é Deus, a fim de tentar provar que ele seria de fato Deus. Nós podemos ler: Em resposta, Tomé disse-lhe, isto é, a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Pois bem, não há nenhuma dúvida então de que Tomé disse tais palavras para Jesus. Com base nisso, talvez você pense: bom, isso prova então que Jesus é Deus, pois Tomé chamou Jesus de meu Deus. As testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus seja o Deus Supremo. Então surge a pergunta: como uma testemunha de Jeová explica um versículo aparentemente julgado por trinitários como irrefutável? Antes de eu explicar como as testemunhas de Jeová entendem esse versículo, e você de fato verá que existe uma explicação coerente que não antagoniza a minha crença como testemunha de Jeová, antes de tudo eu gostaria de me aprofundar um pouco nessa passagem e explicar para você que usa essa passagem para tentar provar que Jesus é Deus, todas as implicações que você tem que aceitar caso você entenda que essa passagem prova que Jesus é Deus. Em outras palavras, se você acha que Jesus é Deus e que essa passagem prova isso, você precisa aceitar um conjunto de circunstâncias que vem junto com a sua tese, só que esse conjunto de circunstâncias é bastante problemático, ou melhor, é paradoxal, mas você vai ter que aceitar todos esses paradoxos se você acredita que Jesus é Deus. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: na minha experiência de conversar com trinitários, ou unicistas também, que usam essa passagem para tentar provar que Jesus é Deus, eles não estão cientes dos paradoxos que essa tese implica, ou quando eu proponho os paradoxos, os trinitários simplesmente se esquivam de respondê-los. Então os trinitários e as pessoas que acreditam que Jesus é Deus acabam ignorando os paradoxos que essa tese de que Jesus é Deus implica diante dessa passagem. Bom, então vamos aos paradoxos. Paradoxo 1. Tomé falou tais palavras para o Jesus ressuscitado. Existe o seguinte ditado popular que provavelmente você conhece: para morrer, basta estar vivo. O sentido básico desse ditado é mostrar que a morte pode sobrevir a qualquer pessoa a qualquer momento, mas nós podemos tirar um sentido secundário para esse ditado também. Uma pessoa que está morta não pode morrer. Você não pode, por exemplo, matar um cadáver. Então, para morrer, a pessoa precisa estar viva. Um morto não pode morrer. E o oposto disso também é verdade. Para ser ressuscitada, a pessoa tem que estar morta. Ou seja, assim como um morto não pode morrer, um vivo não pode ser ressuscitado. Então Tomé falou tais palavras para quem? Para o Jesus ressuscitado. Ora, se foi para o Jesus ressuscitado que Tomé disse meu Senhor e meu Deus, então este Jesus estivera morto. Quer dizer, o Deus de Tomé esteve morto. Entendeu? A qual conclusão você tem que chegar se você acredita que esse texto prova que Jesus é Deus? Que Deus morreu. E se Deus morreu, ele não é imortal. Não tem como você fugir disso. E agora eu pergunto para você: você acredita que Deus não é imortal? Se você acredita que Deus morreu e que, portanto, ele não é imortal, então você não acredita no Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é imortal. Então, qual é a conclusão do primeiro paradoxo? Se você acredita que este texto prova que Jesus é Deus, você não acredita no Deus da Bíblia. Este é o primeiro paradoxo. Paradoxo 2. Na perspectiva trinitária, o Jesus ressuscitado tinha um corpo humano, ou seja, ele era humano, ele tinha natureza humana. Então, na perspectiva trinitária, Jesus tem, paradoxalmente, duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. No entanto, o Jesus que estava na frente de Tomé, na perspectiva trinitária, era humano. E sendo este o caso na teologia trinitária, o Deus de Tomé era humano. Porém, paradoxalmente, o Deus da Bíblia não é humano. E aqui nós temos o paradoxo. Afinal, o Jesus que Tomé viu era humano ou não era? Se era humano, por que então Tomé o chamou de meu Deus? Neste caso, Deus teria que ser um ser humano. Agora, você vai ter que admitir que se o Jesus que estava na frente de Tomé não era humano, mas era Deus, e que por tal razão Tomé o teria chamado de meu Deus, neste caso, nós voltamos para o primeiro paradoxo. Neste caso, Deus morreu. E se Deus morreu, ele não é imortal. Então, para concluir o segundo paradoxo, ou Deus é humano, ou Deus não é imortal. Se o Jesus que estava diante de Tomé era humano, então Deus é um ser humano.
Se o Jesus que estava diante de Tomé não era humano, mas era Deus, então Deus morreu e, portanto, ele não é imortal. Você tem que aceitar esses paradoxos se você acredita que este texto prova que Jesus é Deus. Terceiro paradoxo: Deus é mentiroso. O próprio Deus disse a Moisés: nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Portanto, se Tomé chamou Jesus de meu Deus, então Tomé viu a Deus e continuou vivo. Logo, Deus é mentiroso, pois Deus disse que nenhum homem pode vê-lo e continuar vivo. Então esse é o terceiro paradoxo. Se você acredita que esse texto prova que Jesus é Deus, você tem que acreditar que Deus é mentiroso. Você acredita que Deus é mentiroso? Quarto paradoxo: 11 versículos antes da passagem de João, capítulo 20, versículo 28, onde Tomé proferiu essas palavras, o mesmo Jesus que estava diante de Tomé disse a Maria, João 20:17, pare de me segurar, porque eu ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então veja que o mesmo Jesus que estava diante de Tomé disse que ele tem um Deus acima dele. Logo, ele tem que ser uma criatura, pois Deus, o Deus Supremo, não tem Deus acima de si. Jesus disse nessa passagem que o Deus dos irmãos de Jesus, o Deus de Tomé, é o mesmo Deus de Jesus Cristo. Então você vai ter que aceitar o seguinte se você acha que essa passagem prova que Jesus é Deus. Você vai ter que acreditar que Jesus é o Deus Supremo e que, como Deus Supremo, ele tem outro Deus Supremo que não é ele, acima dele mesmo. E que esse Deus Supremo é o mesmo Deus de Tomé, que é o próprio Jesus. Ou seja, Jesus é Deus acima de si mesmo e, embora não sendo aquele Deus que está acima dele, ele é aquele Deus que está acima dele. Você começou a perceber a bagunça que isso forma? Você vai ter que aceitar isso. Você aceita isso? Se você não aceita isso, então tem alguma coisa de errado com a tese de Jesus ser Deus. Quinto paradoxo: Jesus disse o seguinte a Maria nessa passagem ainda: vá aos meus irmãos e diga-lhes. Como é que Jesus tratou seus discípulos? Como irmãos. Então raciocina o seguinte: se esse Jesus é Deus, então Deus tem irmãos. Ou seja, Tomé é irmão de Deus. Nós somos irmãos. Agora eu te pergunto, alguém é irmão de Deus? Deus possui irmãos? Se você acha que Deus não tem irmãos, então você vai ter que concordar comigo que existe algo de errado nessa passagem sobre Jesus ser Deus. Alguma coisa de errado tem. Sexto paradoxo: João capítulo 20, versículo 31, 3 versículos após João 20, 28, onde Tomé proferiu as palavras a Jesus, nós lemos: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Atentem a isso. 3 versículos depois de Tomé ter proferido as palavras meu Senhor e meu Deus para Jesus, o apóstolo João diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Peraí, de quem que Jesus é filho? De Deus. Que Deus? O Deus de Tomé? Você vai ter que dizer que sim, afinal existe só um Deus, não é mesmo? Então, se Jesus é o Deus de Tomé e Jesus é filho de Deus, Jesus tem que ser filho do Deus de Tomé. Mas peraí, Jesus não é o Deus de Tomé? Então você vai ter que concluir o seguinte: se a passagem de João 20 e 28 prova que Jesus é Deus, então Jesus é filho de Jesus. Jesus é filho de si mesmo. Ou existem dois deuses. Você vai ter que escolher alguma dessas opções. Você percebeu o paradoxo? Então vamos nos aprofundar nesse raciocínio. Veja só, se Tomé quis dizer que Jesus é Deus, e João disse que Jesus é filho de Deus, então Jesus é filho de Jesus. Nesse caso, Jesus seria o próprio Deus de quem ele é filho. Quer dizer, Jesus seria filho de Jesus. Mas aí você vai dizer: não, mas filho de Deus, nesse caso, Deus é o Pai. E aí eu pergunto, quer dizer que nesse caso, Deus não é o Filho? Aí você vai dizer, sim, nesse caso, filho de Deus, Deus não é o Filho, Deus aqui é só o Pai. E aí eu te pergunto, bom, se Deus é só o Pai, então quem é o Deus de Tomé? Você vai ter que dizer, é só o Pai. Bom, se só o Pai é Deus, quanto é um Deus mais um Deus? 2 deuses. Politeísmo. Porque raciocine o seguinte: se existe só um Deus, e o Filho de Deus é esse único Deus que existe, então a expressão Filho de Deus, aplicada a Jesus, tem que significar que Jesus é filho de Jesus. Do contrário, não existe só um Deus. Existe um paradoxo matemático aqui.
Quanto é um Deus mais um Deus? 2 deuses. Não existe nada que você possa fazer para mudar isso. De quem que Jesus é filho? O que a expressão filho de Deus significa? Tomé diz para Jesus, meu Senhor e meu Deus. Aí você diz, isso prova que Jesus é Deus. Ok, então vamos ler um pouquinho mais à frente. Jesus é o Cristo, filho de Deus. Filho de quem? Filho do Deus de Tomé? Sim ou não? Filho do Deus de Tomé, sim ou não? Sim ou não? Filho do Deus de Tomé, sim ou não? Responda, sim ou não? Você vai ter que dizer que sim. Se esse é o caso, então Jesus é filho de Jesus. Isso é um absurdo. Então vou rebater mais uma vez a possível resposta que os trinitários deem diante dessa pergunta. E eu faço isso porque geralmente quando eu explico, eu tenho a sensação de que eles não prestam atenção. O Deus aqui de quem Jesus é filho, filho de Deus, é filho do Pai. Esse Deus aqui é o Pai. Mas aí surgiu outra pergunta. Ora, não é esse o Deus de Tomé? Afinal, quem é o Deus de Tomé? É Jesus ou é o Pai? Você vai dizer, é Jesus, se você é trinitário. Então, 3 versículos à frente, Jesus é filho de Deus, Jesus é filho de Jesus. Pronto. Você vai ter que aceitar isso. Se você for intelectualmente honesto, você vai ter que aceitar isso. Não tem volta. Você percebeu o paradoxo? Bom, eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus não é imortal. Eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus é um ser humano. Eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus é mentiroso. Eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus tem um Deus acima de si. Eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Deus tem irmãos. Nós somos irmãos. E eu não conheço nenhuma pessoa que acredita que Jesus é filho de Jesus. Então uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: se você acredita que Tomé proferiu aquelas palavras direcionando-as a Jesus e identificando Jesus como sendo o Deus dele, você vai ter que estar consciente de que todos esses paradoxos são de fato reais. E se todos esses paradoxos são de fato reais, então toda essa história de defender o cristianismo com fé, razão e precisão, apologética cristã, teologia cristã, tudo isso é um teatro, tudo isso é uma bobagem. Porque o cristianismo não tem razão, o cristianismo não é racional, o cristianismo é paradoxal. Você acredita mesmo nisso? Se você acredita que Jesus é Deus, você pode agora mesmo jogar fora todos os seus livros que prometem te ensinar a defender a fé cristã com razão e precisão, porque o cristianismo não é racional. Então toda essa história de fé racional, de razão da fé, de argumentação, de lógica, tudo isso é bobagem, tudo isso é mentira. Você realmente está disposto a aceitar isso? Se você não está disposto a aceitar isso, e eu acho que você não deve estar disposto a aceitar isso, então preste atenção a esse vídeo, porque agora você vai ver a explicação unitária dessa passagem. Existem pelo menos 2 explicações de caráter unitário: a explicação representativa e a explicação doxológica. E dentre essas 2 opções, eu pessoalmente acredito que a segunda faça mais sentido. Eu reconheço que a explicação representativa é de fato possível, sem dúvidas, porém não me parece muito provável que tenha sido esse o caso. Ainda assim, eu vou apresentar essa explicação para vocês. Na Bíblia, quando os filhos espirituais de Deus se materializam em corpos humanos, a fim de se comunicar com humanos, eles muitas vezes são tratados como sendo o próprio Jeová, o próprio Deus, embora ontologicamente não sejam. Nesse caso, nós temos uma representatividade. Isso quer dizer, fala-se do representante espiritual materializado em corpo humano como sendo o próprio Deus, embora em essência, ou ontologicamente, como diz a filosofia, ele não seja o próprio Deus. Vejamos alguns exemplos disso na Bíblia. O livro de Juízes, capítulo 13, nos conta o relato onde Manoá foi contatado por um anjo. Nesse relato, às vezes o anjo é descrito como homem, às vezes como anjo de Jeová e também como o próprio Jeová. O anjo às vezes é descrito como homem porque ele tem uma aparência de um homem, não porque ele seja de fato homem, mas por causa da sua aparência. Às vezes ele é descrito como o anjo de Jeová porque de fato, em essência, é isso que ele é, o anjo de Jeová. E às vezes ele é descrito como o próprio Jeová porque ele representa a Jeová. E na Bíblia, muitas vezes o representante é descrito como sendo o representado. Em Juízes 13:6, a esposa de Manoá disse: "Um homem do verdadeiro Deus veio a mim." No versículo 15 do mesmo capítulo, esse homem é descrito como sendo o anjo de Jeová. Por fim, nos versículos 21 e 22,
nós lemos: Então Manoá percebeu que era o anjo de Jeová. Manoá disse então à sua esposa: Com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Afinal, a quem Manoá viu? Ao anjo de Jeová ou a Deus? É óbvio que ele viu ao anjo de Jeová. Mas por que ele se referiu ao anjo de Jeová como sendo o próprio Deus? Será que era Deus em forma de anjo, uma teofania, como inventam as religiões em geral? É claro que não, teofanias não existem. Aqui a Bíblia descreve o representante como sendo o representado. Por exemplo, se eu não aceitar a palavra do anjo, eu não estou aceitando a palavra de Deus, porque o anjo representa a Deus. Isso não significa que o anjo seja, ontologicamente, o Deus Supremo, mas ele representa o Deus Supremo. Por tal razão, ele é tratado, por vezes, como sendo o próprio Deus, embora ontologicamente não seja. Vejamos mais um exemplo disso na Bíblia também. Os capítulos 31, 32 e 33 do livro de Êxodo relatam várias vezes Jeová falando com Moisés e Moisés falando com Jeová. Êxodo 31:1 diz: Jeová disse mais a Moisés. Então note que é Jeová falando com Moisés. Porém, em Gálatas capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo explicou que não foi Jeová que falou com Moisés, mas que a lei que foi dada a Moisés foi transmitida por meio de anjos. Então note que era um anjo falando com Moisés e esse anjo era identificado como sendo o próprio Jeová, embora ontologicamente não fosse o próprio Jeová, pois era um anjo. Jeová não é anjo. Em Atos capítulo 7, versículo 38, em sua defesa no Sinédrio, Estevão disse: Ele estava com o anjo que lhe falou no Monte Sinai. Então note que Estevão identificou aquele que falou com Moisés como sendo um anjo, e não como sendo o próprio Jeová. Embora o relato de Êxodo descreva aquele com quem Moisés falava como sendo o próprio Jeová. Muitos têm tentado dizer que esses eram exemplos de teofanias, quer dizer, o anjo era literalmente Jeová. Jeová era literalmente um anjo naquele momento. Mas, obviamente, isso é uma coisa sem fundamento algum, pois Jeová não é anjo e anjo não é Jeová. Portanto, diante desses fatos, vemos que é possível, sim, que Tomé tenha se referido a Jesus como sendo o próprio Deus em sentido representativo, assim como as pessoas se referiam aos filhos espirituais de Deus, os filhos celestiais de Deus, como sendo o próprio Deus em sentido representativo. Pois bem, conforme eu disse, embora eu reconheça que essa seja uma interpretação possível, eu não penso ser este o caso em questão. E aí nós vamos para a segunda interpretação possível, que é a doxologia. A doxologia é uma expressão de louvor a Deus por algo que acontece. E o contexto de João capítulo 20 parece indicar grandemente que de fato houve uma doxologia. João capítulo 20, versículos 24 e 25, nos contam que Tomé não estava com os outros apóstolos quando eles viram Jesus. E que Tomé disse: Se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, não colocar o dedo na marca dos pregos e não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Então veja que Tomé jamais duvidou quanto a se Jesus era Deus ou Filho de Deus, ou seja o que for. A identidade de Jesus jamais foi nesse relato, e na vida de Tomé, uma dúvida. Tomé jamais duvidou se Jesus era Deus ou não. Ele duvidava se Jesus tinha ressuscitado ou não. Então a identidade de Jesus não é em nenhum momento foco de debate no relato. O foco do debate é: Jesus ressuscitou ou não? Essa é a questão. Então agora nós vamos nos aprofundar no relato um pouquinho, de uma maneira que você nunca fez antes, e você vai perceber que a resposta de Jesus à declaração de Tomé prova que o próprio Jesus não entendeu que Tomé se referia a ele, identificando-o como Deus. João 20, 26 ao 29. 8 dias depois, seus discípulos estavam novamente reunidos, e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse... Então só uma pausa aqui. Veja que as portas estavam trancadas e Jesus simplesmente se materializou no meio deles, o que prova que Jesus não era humano naquele momento, pois humanos não atravessam paredes, né? A menos que Jesus destruísse o seu corpo no lado de fora, passasse por baixo da porta as partículas do seu corpo e reconstruísse o corpo no lado de dentro. Mas é claro que essa hipótese deve ser desconsiderada, porque isso implicaria em Jesus morrer de novo. Então vamos lá.
Jesus disse: "Que a paz esteja com vocês." Depois disse a Tomé: "Coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite." Façamos uma pausa. Pare de duvidar e acredite no quê? Que Jesus era Deus? Não. Que Jesus tinha ressuscitado. O ponto de dúvida aqui não é se Jesus é Deus ou não. O ponto de dúvida é se Jesus ressuscitou ou não. Então é nisso que Jesus mandou Tomé acreditar. Jesus basicamente disse: "Pare de duvidar e acredite que eu ressuscitei." Definitivamente, ser alguém ressuscitado não transforma essa pessoa em Deus. Em resposta, Tomé lhe disse: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse, olha a resposta que Jesus dá: "Você acreditou porque me viu?" Acreditou no quê? Que Jesus era Deus? Não. Acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Então pergunte-se, como Jesus entendeu a declaração de Tomé? Será que Jesus disse para Tomé: "Ahá, agora você viu as minhas feridas, isso prova que eu sou Deus"? Será que Jesus disse isso? Não. Jesus disse: "Agora você acredita que eu fui ressuscitado?" Então Jesus não entendeu aquelas palavras como uma identificação de que Jesus era Deus. Então, como Jesus entendeu aquelas palavras? Como uma expressão de glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como uma doxologia que revelou que de fato Tomé passou a crer na ressurreição. Não como uma identificação de que Jesus era Deus. O relato deixa isso claro. Portanto, aqui nós temos, visivelmente, até onde eu consigo perceber, uma expressão doxológica, uma doxologia. Eu não estou dizendo que Tomé não disse aquelas palavras para Jesus, mas a questão é outra. Embora Tomé tenha dito tais palavras para Jesus, será que Tomé se referiu a Jesus como sendo Deus? E a resposta é não. Por que não? Porque Tomé não identificou Jesus como sendo seu Deus. Ele não disse: "Tu és meu Senhor e meu Deus." As identificações de identidade na Bíblia geralmente vêm com a expressão "tu és." Por exemplo, em João 11:27 nós lemos: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus." E aqui nós temos uma identificação: "Tu és." Tomé não disse isso. Ele não estava identificando quem Jesus era. E o próprio apóstolo João, escritor do Evangelho, confirmou esse fato, pois um bom tempo depois deste relato ter acontecido, o apóstolo João escreveu na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12: "Ninguém jamais viu a Deus." Note que João não disse: "Ninguém jamais viu a Deus, exceto na ocasião em que Tomé tocou as feridas de Jesus e chamou-o de meu Deus." Não, ele não disse isso. Ele disse: "Ninguém jamais viu a Deus", ou seja, nem mesmo Tomé naquela ocasião. Se Tomé não viu a Deus naquela ocasião, então a declaração de Tomé ou revela uma representatividade ou uma doxologia. Veja o que diz, por exemplo, a Encyclopedia Britannica, abre aspas: "Não há certeza que as palavras de Tomé dirigidas a Jesus, João 20:28, signifiquem o que sugerem na versão em inglês." Fecha aspas. Veja o que disse também John M. Creed, professor de divindade na Universidade de Cambridge. Abre aspas: "Meu Senhor e meu Deus." João 20:28. Ainda não é o mesmo que uma referência a Cristo como sendo Deus sem qualificação, e deve ser equilibrada pelas palavras do próprio Cristo ressuscitado. Versículo 17: "Eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus." The Divinity of Jesus Christ, J. M. Creed, página 123. Veja o que disse Margaret Davis em seu livro Rhetoric and Reference in the Fourth Gospel. Abre aspas: "Naturalmente, a interpretação das palavras de Tomé foi calorosamente debatida pelos teólogos da igreja primitiva, que queriam usá-las para apoiar suas próprias definições cristológicas. Aqueles que entendiam 'meu Senhor' para se referir a Jesus e 'meu Deus' para se referir a Deus, o Pai, eram suspeitos de heresia cristológica no século V d.C. Muitos comentaristas modernos também rejeitaram essa interpretação e, em vez disso, entendem a confissão como uma afirmação de que Jesus é Senhor e Deus.
Ao fazer isso, eles são forçados a interpretar Deus como uma referência ao Logos. Veja só agora que interessante. Mas é perfeitamente apropriado que Tomé responda à ressurreição de Jesus com uma confissão de fé, tanto em Jesus como seu Senhor, quanto em Deus que enviou e ressuscitou Jesus. Interpretar a confissão dessa maneira, na verdade, faz muito mais sentido no contexto do quarto evangelho. Em capítulo 14, versículo 1, a crença em Deus e em Jesus é encorajada, em um contexto no qual Tomé é particularmente destacado. Se nós entendermos a confissão de Tomé como uma afirmação de que Jesus é Deus, veja só, essa confissão, em capítulo 20, versículo 31, se torna um anticlímax, ou seja, perde todo o sentido. Afinal, Jesus é Deus ou Filho de Deus? Foi exatamente aquilo que eu falei no início do vídeo, do paradoxo. A expressão Filho de Deus contradiz a crença e a interpretação de que Tomé se referiu a Jesus como seu Deus. Se Tomé se referiu a Jesus como seu Deus, o clímax do relato, no versículo 31, que diz que Jesus é Filho de Deus, perde o seu sentido. Veja o que também disse A. Wolfson em seu livro The Philosophy of the Early Church Fathers. Abre aspas. Essa exclamação pode ter sido direcionada por Tomé não a Jesus, mas a Deus. Fecha aspas. Então veja que vários autores que não são testemunhas de Jeová concordam com o ponto que eu estou tentando provar aqui. O que Tomé fez foi uma declaração de fé, uma declaração de glória a Deus, uma doxologia por Jesus ter sido ressuscitado por Deus. E nós podemos ver exemplos disso na Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que o levantou dentre os mortos. Hebreus 13, 20. O Deus de paz, que levantou dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Então nós vemos expressões doxológicas na Bíblia no contexto da ressurreição, onde glorifica-se a Jesus por ter sido ressuscitado e a Deus por tê-lo ressuscitado. E por último, nós podemos ver que a gramática parece indicar esta conclusão. A palavra Senhor não está em sua forma vocativa, Kyrie, mas em sua forma nominativa, Kyrios, o que indica uma construção nominativa, não vocativa. Eu vou deixar claro algo para que depois eu não receba críticas de pessoas que nem ao menos entendem a minha explicação. Eu não estou dizendo que toda construção nominativa requer formas nominativas. Mas se entendermos a construção sintática como nominativa e não como vocativa, isso é um poderoso indício de que Tomé não identificou a Jesus como seu Deus. Uma construção nominativa indica que Tomé, embora tenha dito tais palavras para Jesus, não se referiu a Jesus. O especialista em gramática grega Edwin Abbott, embora creia que as palavras de Tomé identifiquem a Jesus como Deus, admite no que tange a gramática da passagem. Abre aspas. Os papiros egípcios usam Kyrie livremente, mas nunca, até onde se alega, ho Kyrios, na forma vocativa. Assim, uma grande massa de evidências de todos os, no caso, manuscritos gregos existentes, mostra que, se o vocativo tivesse sido a intenção, Kyrie teria sido empregado. Isso é confirmado pelas versões latinas. Fecha aspas. F. F. Bruce, embora acredite que as palavras de Tomé identificam a Jesus como Deus, admitiu no que tange a gramática em seu livro The Gospel of John. Abre aspas. As palavras, meu Senhor e meu Deus, devem ser construídas como nominativas, não vocativas, fecha aspas. Então, se peritos em gramática grega admitem que a construção das palavras meu Senhor e meu Deus é nominativa e não vocativa, podemos concluir que há boa base gramatical também para pensarmos que Tomé não se referiu a Jesus como seu Deus, mas que aquilo foi uma confissão de fé. A própria organização Torre de Vigia também admite ser esta uma possibilidade. Nós lemos no estudo perspicaz, abre aspas, alguns peritos têm encarado esta expressão como uma exclamação de espanto falada a Jesus, mas realmente dirigida a Deus, seu Pai. Todavia, outros afirmam que o grego original exige que as palavras sejam consideradas como dirigidas a Jesus. Fecha aspas.
Agora surge a pergunta: qual das interpretações se harmoniza com a Bíblia? Conforme eu apresentei nos paradoxos da interpretação trinitária, sem dúvidas o trinitarismo é incompatível com as palavras de Jesus. Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Interpretar que Tomé se referiu a Jesus como seu Deus contradiz de frente as palavras de Jesus em João 20:17. É incompatível. Jesus aqui disse: o Pai de vocês é o meu Pai, o Deus de vocês é o meu Deus. No mesmo contexto onde Tomé falou as palavras em análise nesse vídeo. Eu já vi trinitário dar a seguinte explicação sobre João 20:17. Aqui Jesus se separa dos seus discípulos. Ele faz uma separação entre o pai dele e o pai dos discípulos. Separação é uma ova. Eu fico boquiaberto ao ver uma explicação dessas a parte de um trinitário. Eu vou subir para o meu Pai, que é o Pai de vocês. Ou seja, não tem separação. O Pai de vocês é o meu Pai. Jesus não fez separação entre o Deus dele e o Deus dos discípulos. O Deus de vocês é o meu Deus. Que separação? Eu sempre falo, eu respeito a opinião das pessoas. Se você quiser acreditar no que você quiser, é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas tenha respeito pela lógica. Não venha para cima de mim com respostas que você mesmo sabe que são falsas. Então, a menos que você acredite em dois deuses e que você ignore todos os paradoxos que eu apresentei no início desse vídeo, você também concordará que a interpretação apresentada nesse vídeo é de fato a mais coerente para explicar esta passagem. Eu espero ter ajudado você, um grande abraço e fique em paz.